Hoje o Papo D vai ser sobre turismo. E estamos aqui com o Gabriel, da BIH, com o Peter, do Maceió Alagoas, e com a Dani Novis, do Maceió Convention. E vamos falar um pouquinho sobre como está o turismo em Alagoas, qual foi a trajetória de cada uma dessas pessoas que estão aqui, quais foram os desafios que eles enfrentaram e como é que eles veem esse panorama do turismo alagoano. Então vou começar pelo Gabriel. Gabriel, o que é que te trouxe para o turismo? Primeiro, olá a todos, né? Então, a minha família ela já vem, no mercado do turismo há muito tempo. A gente vem empreendendo nessa área aí há várias gerações. Então, todos os caminhos me direcionavam a isso desde que eu era criança, assim. E depois resolvi fazer uma pós-graduação em hotelaria e me apaixonei ainda mais pela hotelaria. Então, eu acho que esse espírito de servir junto com essa tradição familiar foi o que realmente me colocou nesse caminho da hotelaria alagoana. Peter, contigo agora. Olá, Lara. Minha trajetória? Isso, como En- foi que você começou no turismo? Como foi que você teve a ideia de começar com o Instagram? Então, eu sou muito apaixonado pelo meu estado e viciado em redes sociais desde novinho. Acho que desde meus 14 anos eu já estava nas redes sociais que existiam da época, né? Obviamente. E daí eu sempre vi uma oportunidade de divulgar as fotografias do estado. Começou assim. E obviamente eu fui acompanhando, né, o desenvolvimento das redes sociais, que hoje em dia não é mais só foto, né? É Reels, várias coisas. E daí chegou onde a gente está hoje em dia. Muito bem, Dani. Dani é uma lenda do turismo alagoano. Boa noite, obrigada, Lara. Eu e o Gabriel temos o privilégio de estar aqui hoje e trabalhamos juntos, né? E também tivemos um grande mentor compartilhado, que é o Glênio Cedrin, que faz parte da história de todo mundo que trabalha com turismo. Então, a minha história, como é que eu fui parar no turismo? Por acaso. Eu trabalhava no Sebrae e era da área, de aconselhamento de aberturas de empresa, e o Sebrae tinha um programa de turismo, na verdade, um em cada estado, e eu fui coordenadora desse projeto durante muitos anos, cuidava do turismo, cuidava do comércio. E era uma fase muito interessante, onde, na verdade, o turismo estava começando, a gente não tinha ainda tantos destinos dentro do estado e a gente precisava de tudo, né, era desde formatação de produto, estruturação das regiões, divulgação do destino. Então eu fui durante muitos anos, coordenadora do programa Sebrae de Turismo. Com essa oportunidade, quando o Ministério do Turismo foi instalado em 2003, eu tive também o privilégio de fazer parte da equipe que organizou essa primeira estruturação do ministério, ficava um pouco em Brasília, ficava um pouco aqui. E depois, tive a oportunidade de, a convite do trade, de ingressar, na época, a gestão da Secretaria Estadual de Turismo. Fiquei 8 anos, né, com uma equipe grande também lá, e depois disso fui para o Maceió Convention, que é essa entidade, apaixonante, que tem a oportunidade de ser o que a gente fala, uma entidade guarda-chuva, que tem dentro do seu conselho a BIH, a Brasel, o Sindicato de Agências de Viagem, a Abrajet, que é de jornalistas especializados, o próprio Sebrae, a Secretaria de Turismo do Estado e a Secretaria de Turismo do município. Então, ou seja, na verdade é uma trajetória que passa pelo público, que passa pelo privado e que me dá esse olhar, digamos assim, das coisas que podem ser feitas, as que não podem ser feitas, e da evolução do turismo como uma entidade, um setor, na verdade, que além de ser muito apaixonante, ele é hoje em dia o não por vocação, mas o para mim, um dos principais eixos de desenvolvimento econômico do estado de Alagoas, gerador de emprego e principalmente de inclusão, de maneira muito fácil, muito democrática. O que que vocês acham que diferencia o turismo alagoano, o turismo do alagoano, do turismo de outros estados, até de outros países também? Eu acho que aí a gente vai para a questão dos atrativos. Alagoas tem a segunda maior barreira de corais do mundo, né? Que realmente é belíssima, a Costa dos Corais. A gente tem uma orla urbana aqui na cidade de Maceió, com piscinas naturais, que tornam realmente essa orla de Maceió algo único no mundo. Eu acredito também que a gente tem uma variedade de outras experiências quando a gente fala em interiorização do turismo. A gente ainda pega toda a riqueza cultural do sertão, como também ali as vistas dos cânions, né, que são maravilhosos. A gente tem a história de Penedo, a própria história de Alagoas,
se confunde com a história dos primeiros anos aqui de Brasil, né, dos portugueses aqui no Brasil. Então traz essa riqueza cultural. A gente também tem a região dos quilombolas, que identifica muito esse afroturismo. Então acredito que esses são os principais diferenciais, mas essa também é a minha visão, se vocês quiserem complementar aí. Ele falou quase tudo, né? O que eu poderia complementar é só que o diferencial mesmo é questão geográfica, né? Que apesar de Alagoas ser um dos menores estados, ele é muito rico. Então a gente consegue conhecer tudo isso que ele falou em um curto tempo. Verdade. Então isso é muito legal. Bom, os dois já falaram tudo, né? Eu ia esperar essa falinha do Peter para dizer, realmente Alagoas é um estado pequeno geograficamente, mas de uma riqueza, de uma diversidade cultural muito grande, né? A gente tem aqui, Gabriel mencionou, mas a gente tem dois atrativos singulares. Quando a gente fala de singularidade, são lugares e situações que a gente não vai ter em outro lugar. Por exemplo, a questão de Zumbi dos Palmares, a Serra da Barriga, ele é um atrativo singular, a gente não vai ter essa reprodução em nenhum outro lugar e conta muito da história do Brasil através disso, e ao mesmo tempo a região dos cânions também é um outro atrativo singular. A gente tem as praias mais lindas, um litoral, a gente costuma dizer uma costa salgada e uma costa doce, que são muito ricas, e a gente consegue ter essa diversidade. E eu acrescentaria isso, a nossa cultura, a hospitalidade do povo nordestino e alagoano, essa vontade de bem receber, que faz um diferencial muito grande. Daí, se a gente joga isso com a questão do artesanato, da comida boa, dos nossos ícones, Alagoas é um estado de muitos ícones e muitas referências históricos, culturais também, então, ou seja, é um prato cheio E eu ia para quem quer falar conhecer. exatamente sobre a hospitalidade do alagoano, porque eu acho que é um povo que realmente ele gosta de receber, gosta de tratar bem, ele é muito convidativo, muito acolhedor. Sim. E eu acho que faz toda a diferença como turista, você chegar para um estado que você vai ser bem recebido. Entende? Que a pessoa vai tirar suas dúvidas, vai indicar os melhores locais. Eu acho isso muito bacana. Com prazer, né? Com prazer, exatamente, com prazer. E quanto mais de longe a pessoa é, acho que a pessoa fica com mais vontade ainda de ajudar. E o que eu ia perguntar para vocês também é o que vocês acham que, assim, que o alagoano acha do próprio turismo, do ponto de vista de que ele consome o próprio turismo alagoano ou é uma coisa que vem mais de outros estados ou outros países? Por exemplo, vocês falaram da Serra da Barriga, não é isso? Eu mesmo não conheço. Exato, Entende? Não é um local que eu acho que é muito difundido. E se o pessoal aqui tem noção da riqueza que nós temos ao nosso redor e se realmente consome esse tipo de turismo. Lara, na época que a gente estava no governo, a gente lançou até um programa, olha que tem bastante tempo, que era Alagoas para Alagoanos, porque a gente começou a identificar, eu me lembro, inclusive, ainda a gente fez um trabalho muito grande com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, que fez uma série de projetos para a região dos cânions, e quando a gente fez uma enquete dentro de Alagoas, eu vou botar 3 pontos, não precisa nem ir para a Serra da Barriga, nem ir para os cânions. Quem já fez o passeio da piscina natural da Pajuçara de Jangada? Poucas pessoas atravessam a rua de casa ou pegam exatamente. Verde, mas E você não conhece. Então, assim, a gente precisa, para a gente se apropriar e para a gente divulgar e defender, a gente precisa conhecer. A gente não defende, não fala aquilo que a gente não conhece. Então, esse sentimento de pertencimento e conhecer o nosso estado, a gente só vai conseguir ser um guia e um defensor dessa riqueza e dessa beleza quando a gente conhecer. Então, o próprio alagoano precisa conhecer o seu estado. Quando a gente viaja e a gente está a trabalho ou até mesmo a lazer, vocês já devem ter vivido essa experiência. As pessoas perguntam: "Ah, você é de onde?" E aí a gente fala: "Ah, eu sou de Maceió, eu sou de Alagoas." Eu tenho certeza que alguns de vocês já devem ter escutado isso. "Nossa, mas Alagoas é bonito demais." sim. Maceió é bonita demais. Então, as pessoas lá fora têm essa percepção e têm esse sentimento em relação ao destino, que muitas vezes a gente não vê aqui dentro, né? A gente tem uma característica, às vezes, de lembrar ou de enaltecer as mazelas, outras questões, mas a gente não se apropria daquilo que é nosso com muito orgulho e com muito prazer, né? Eu acho interessante, eu sou uma dessas pessoas que quando eu vou viajar para um local, eu tento entender o máximo possível do lugar, da cultura, e a gente muitas vezes falha em conhecer até a nossa própria cultura, né? Pesquisar um pouquinho mais sobre a cultura alagoana, o que nós temos de diferencial aqui e podemos oferecer para outros estados também. Eu vou só dar uma pausa rápida, que nós estamos aqui conversando sem tomar nada, e eu queria apresentar para vocês a Session I para a Deodoro. Ela acabou de voltar
Session IPA ela é uma versão mais leve da IPA, mais refrescante, mais suave. Ela ainda vai ter traços de maracujá, manga, listia, bem cítrica, vai super bem com carnes vermelhas, comidas picantes, comidas temperadas. E eu queria servir aos nossos convidados um pouquinho da Session IPA também. Ainda estou aqui com um pouquinho do meu episódio anterior. Mas, Dani, você pode fazer as honras, por favor? Com muito prazer, né? A gente fala, mas a gente também degusta uma boa cerveja, né? Alagoana. A Lagoana, primeira cervejaria Lagoana. Vou fazer meu merchan aqui. Ó, o barulhinho dá pra... Vixe Maria, peraí. Para. A mão não tá aí, ajuda aqui. Acho que minha mão tá... Eu sou fraquinha também. Pô, tá melhor do que eu. Pronto. Fazer um pouquinho de inveja pra quem tá nos escutando. Ó, Esse é o meu? Não, acho que eu botei um copo que eu já tava. É? Ah, gente. Esse também já tava? Peraí. Volta. Me dá, Peter. obrigado. Gabriel. Toma, Gabriel. Obrigado. Obrigado. Acho que a gente pode fazer um quintim, né? Botar uns copos de cerveja. Mim? Muito obrigada. Tá ótimo. Um brinde. Brinde. Deodora, esse momento aqui. Aos amigos. E a nossa ideia com o Festival Alagoano é realmente mostrar para o alagoano o que Alagoas tem de melhor e enaltecer isso para ele, principalmente esse orgulho do que nós temos na terra, né? Desde a música autoral, a gastronomia, ao artesanato e ao turismo também. E eu queria pegar, assim, do ponto de vista de vocês, o que é ser alagoano para vocês? Qual que é esse orgulho que bate em vocês? Eu, quando fala assim de ser alagoano, eu lembro que desde a minha infância, eu sempre tive uma família muito apaixonada por Alagoas, né? Por a gente já vir do turismo, a gente já carregava isso daí muito forte. Então, quando a gente ia ali para a região de Japaratinga, ali, onde meu avô tinha casa de praia, onde, enfim, a gente curtia a nossa infância, meu pai e minha mãe, eles sempre explicavam pra gente a beleza e a raridade que era aquilo dali, né? Então, eu acho que esse sentimento ele vai crescendo e quando eu resolvi também me mudar de Alagoas, que fui morar no Rio Grande do Sul, depois fui para São Paulo, eu comecei a identificar as coisas que eu mais sentia falta, né? Então, estar em contato realmente aqui com a natureza, estar com as pessoas que você ama aqui, você estar abraçado nessa cultura da hospitalidade que Alagoas oferece, é a nossa gastronomia, principalmente, e nossa cultura. Mas realmente para mim ser alagoano é isso, é a gente defender e edificar essa terra de maneira cada vez mais brilhante, né, com mais brio, para que a gente construa a Alagoas que os nossos filhos vão viver. Então é sobre esse legado, sobre essa entrega. Então sou muito feliz, muito orgulhoso de ser alagoano. Peter, contigo. Ele falou praticamente o que eu gravei pra vocês, que é justamente ser bairrista, né? Amar e defender a nossa cidade, o nosso estado. Eu acho que é mais ou menos isso. Daí contigo também. Meu caminho é inverso. Eu, na verdade, nasci em Minas, morei na Bahia e tô aqui há 34 anos. E aí, a despeito dos que tiveram o privilégio de nascer, eu disse que a gente não escolhe o lugar que a gente nasce, mas a gente escolhe o lugar que a gente mora. E poder morar aqui, dizer que hoje eu sou mais alagoana do que os meus 2 outros pedaços, né, são muito importantes. Eu afirmo que morar aqui é ter o privilégio, de viver essa cidade, viver esse estado todos os dias. A gente quando vai dar uma caminhada na orla, não se acostuma com a cor do mar. E a gente pode fazer essa caminhada durante anos e anos, eu tenho certeza que todas as pessoas que fazem isso se surpreendem. A gente consegue, como é que eu posso dizer? Os prazeres são simples e são fáceis. Vocês estão organizando um evento dentro da cidade que a gente pode ter o privilégio de sair de casa, ir para lá, encontrar amigos, encontrar pessoas, beber, comer bem, ouvir música e ver um pouco de tudo isso que Alagoas tem. Então eu acho que essa facilidade em poder desfrutar da cidade, desfrutar do estado,
fazem a diferença quando a gente faz essa comparação com outros estados do Brasil. Qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Bem como o Gabriel, eu morei muito tempo longe de Maceió, né? Saí de Maceió com 17 anos. Aí morei um ano nos Estados Unidos, um ano em Ribeirão Preto, um ano em São Paulo, depois fiz pós em Londres, fui peregrinando por aí, fazendo a minha carreira e me consolidando, né? Como profissional também, para depois voltar para aqui para Maceió e abrir a cervejaria. E é bizarro como a gente, quando mora aqui, parece que a gente não valoriza realmente o que nós temos. A gente olha o mar e acha que é uma coisa comum. E não é. A gente só começa. E eu já rodei muito lugar, já vi muitos lugares e não tem beleza que se compare e a diversidade que se compare ao estado de Alagoas. E a gente fica até mais exigente também, né? Sim, Da viagem. sem dúvida. Então, sabendo do Festival Alagoaniço, o que vocês acham que esse tipo de evento agrega ao estado e agrega ao turismo também? Eu acredito que todo evento que tem na cidade, ele acaba movimentando a agenda dos turistas também, a agenda dos locais. E eu acho que uma cidade sem eventos é uma cidade que não vive, né? Ela não respira. Então, são esses eventos que realmente trazem esse movimento para a cidade, que fazem as pessoas se conectarem, ter aquele momento de integração, que é sempre muito importante. Então, é isso que a gente espera do evento da Deodora. E achei legal também que tem a questão da valorização, né, da cena musical local. E vocês também fizeram, pode me corrigir, mas eu vi que botaram pontos turísticos da cidade dividido por setores lá. Eu achei muito bacana. Até Cada pra galera nosso conhecer. é um ponto turístico diferente. Sim. Eu vi lá até a parte infantil, acho que tem os canyons. Exatamente. Achei a Da coisa mais diversão. linda. É como o Gabriel disse, é muito bacana porque você consegue colocar num lugar uma espécie de uma vitrine, né? E vocês estão unindo a parte de alimentação com a culinária, que aí envolve tanto a parte de bebidas como de comidas, mas a parte de cultura, tem a parte de música, tem a parte também de venda e comercialização, dando oportunidade para produtores e artesãos e artistas locais. Então, ou seja, acaba virando uma vitrine, que a gente está divulgando para os turistas que vão estar aqui como uma oportunidade de conhecer de uma forma tranquila, segura e agradável esses locais, mas também, como o Gabriel falou, para os próprios alagoanos, a gente que está aqui e que quer ter uma oportunidade de fazer uma coisa diferente, de encontrar os amigos de uma forma segura, de uma forma fácil, de uma forma tranquila. Então, agendas e calendários de eventos como esse só agregam e fazem com que a cidade se torne mais interessante para os alagoanos e para os turistas, consequentemente. E o que vocês acham que falta para Alagoas ser um ponto turístico ainda mais interessante, digamos assim, ou para que tenha mais eventos como esse acontecendo na cidade? Olha, eu acho que faltam ainda alguns investimentos públicos e investimentos privados, né? Eu digo que os investimentos públicos são aqueles de saneamento e de estrutura para todas as outras regiões turísticas, tirando Maceió também. Então, a gente conseguir concluir essas obras. A obra da ponte que vai conectar ali Sergipe com Alagoas, ali para a região dos cânions, vai ser Que legal. fundamental. A gente também tem na parte de investimentos privados a chegada também de outros produtos voltados ao entretenimento, né? Então, casas de show, enfim, atrações. A gente tem que restabelecer nossos museus, a gente tem que terminar a obra do nosso centro de convenções. Na minha opinião, realizar um processo de concessão privada para esses ambientes, né? A gente também tem a oportunidade de realizar ou a concessão do Rei Pelé, ou uma reestruturação do estádio Rei Pelé, para que, exemplo de outras cidades, a gente receba shows, receba outros tipos de eventos assim que engrandeçam a cidade. Então, acredito que de 2016, 2017, quando a gente tinha 19 mil leitos, para hoje que a gente tem 53 mil leitos, a gente já teve um grande avanço no turismo local, mas acredito que faltam produtos que a gente possa competir nacionalmente, né? Estabelecimentos que façam Maceió se destaque nacionalmente também. Eu só vou completar, na verdade. Eu acho que eu acrescentaria da parte de divulgação mesmo, que é o que eu trabalho, só para acrescentar que Maceió é muito mais que praia, né? Que acaba que isso é muito forte lá fora e as pessoas esquecem da parte de gastronomia, principalmente a parte cultural. Eu tenho muitas pessoas que me pedem informações sobre os museus e é sempre para mim uma dor de cabeça, porque sempre que eu vou pesquisar, um museu Chato. fechou e nunca voltou a funcionar, e os que eu já visitei estão precários, assim.
Então, é algo que falta muito. Não tem essa iniciativa nem em escolas, eu acho, sabia? Assim, de levar para museu e conhecer a parte cultural de Alagoas. Isso. É bem precário mesmo. Eu acho que a gente poderia até também ter show de projeções, né, de luzes, como a gente vê que vários destinos já fazem. Então é ser criativo, nem tudo requer um grandíssimo investimento para ter um grande impacto. É a gente ser bastante criativo e saber utilizar a nossa história alinhada com as mídias que a gente tem hoje disponível e fazer um destino incrível a nível nacional. Concordo. Dani? O bom do turismo é que, como é um setor de uma atividade muito dinâmica, a gente vai resolvendo um problema, vai aparecendo outro, vão surgindo novas mudanças, surgindo novas oportunidades. E eu acho que isso que traz o brilho no olho da gente que trabalha tão diretamente com isso, né? A gente costuma brincar que no turismo não tem aquela história de quem veio primeiro, é o ovo ou a galinha. Ou seja, é o investimento público ou é o investimento privado. E a gente percebe que muitas vezes o investimento público ele dá um lastro para que o privado se estabeleça. E em outras regiões a gente percebe que o privado, na verdade, ele acaba puxando e forçando o público a atuar. Então, essa convergência e essa sinergia entre público e privado fazem essa diferença, porque não adianta, como o próprio Gabriel colocou, a gente ter um aumento da oferta se a gente não crescer com a infraestrutura necessária para que essa oferta ela cresça também. E uma questão que eu sempre considero muito importante é muitas vezes a gente escuta dizer: "Ah, Maceió, Alagoas está na moda", né, e a gente, na sobre isso. verdade, quer a moda ela vem e ela passa, né, então acho que a nossa preocupação é que Alagoas ele seja um destino constante, perene, sustentável e que a gente possa estar acompanhando as evoluções que o mundo vão trazendo, né, e isso vai trazendo sempre novos desafios, né, novas pessoas, novas tecnologias, inovação, então essa dinâmica ela é constante, não dá para a gente deixar de ser vigilante o tempo inteiro, então pegando até um gancho no que você falou, um dos nossos grandes desafios, né, Gabriel? Gabriel pode complementar, é que essa questão da cultura ela seja inserida, inclusive, na questão de educação, que aí volta um pouco daquilo que a gente falou antes. A gente só conhece e só preserva, a gente só preserva e se apropria daquilo que a gente conhece. Então, se a gente começa a trazer para as escolas a questão do turismo com suas vertentes todas, sociais, ambientais, culturais, as próprias crianças, os próprios jovens, elas vão trazer dentro da sua estrutura possibilidades e de empreender, né, de não só de se qualificar, mas de empreender e de entender o turismo como um negócio, como uma oportunidade de emprego, de trabalho, de inclusão. Então, nós somos um setor que, como a gente estava conversando, emprega muito fácil. Às vezes, você consegue ter determinadas funções que precisa de pouca qualificação, outras mais, mas assim, então, é um setor muito pujante, muito diversificado, que precisa ser entendido desde a base para que ele venha, crescendo cada vez mais. Queria até uma coisa que eu comentar, era exatamente isso assim, né, todo mundo tá falando assim: "Ah, o Nordeste tá na moda, Alagoas tá na moda, Maceió tá na moda, São Miguel dos Milagres tá na moda". E como é que a gente consegue manter isso de forma sustentável e competitiva para que a gente continue, assim, por 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. O que que você acha, Gabriel, que a gente precisa fazer para manter essa competitividade? Eu acho que é justamente um pouco do que eu falei anteriormente, é a gente continuar num fluxo de investimentos, né, não parar de investir, e acredito que também saber utilizar melhor os ativos que a gente tem, nossas narrativas, nossas histórias, como é que a gente constrói essas histórias, de forma que elas sejam interessantes de serem conhecidas e vividas, né. Então acredito que é realmente a gente explora muito pouco, por exemplo, a história dos jangadeiros alagoanos. A gente falou da jangada da Jatiuca, mas tem toda uma história por trás dos jangadeiros aqui da ida deles ao Rio de Janeiro. A gente tem a história do cangaço aqui que também, começou a ser bem divulgada agora, ser bem estruturada agora também. Teve até uma série que foi gravada lá recentemente da Disney. Então é a gente saber realmente pegar as histórias que a gente tem para contar, saber colocar ela nas mídias corretas e tornar elas uma experiência, fantástica para os nossos visitantes e para as pessoas locais também. Perfeito. Pegando um gancho, para complementar, a nossa ponta, digamos, do iceberg da nossa atividade é justamente a promoção, a divulgação para chegar na comercialização. Então esse cuidado que a gente possa entregar aquilo que a gente vende, eu acho que é o desafio constante.
Na hora que a gente vende nossas praias azuis, verdes, maravilhosas, quando o turista chegar aqui, ele precisa ter a clareza de que ele tá sendo entregue para ele aquilo que ele comprou lá na ponta. Então, essa conexão entre o que vendemos, o divulgamos e o que entregamos, que faz essa caminhada, que faz esse percurso e esse olhar vigilante, é que a gente tem que estar sempre atento para que a gente possa ter um destino de qualidade. E aí a gente fala de qualidade não só os atrativos, mas os serviços, os negócios, para que a gente possa ter essa constância naquilo que a Não gente adianta está só o tá ponto divulgando, está turístico ser vendendo. lindo, se não tem Exatamente. estrutura, né, querendo ou não. E eu já passei por uns perrengues, bem perrengues, exatamente por conta disso, porque você vai pelo local, pela beleza do lugar, mas não tem estrutura nenhuma e você acaba se decepcionando, se frustrando com a viagem por conta disso. Nós somos um setor que lida com sonhos, né, às vezes as pessoas na sua grande maioria planejam as suas férias o ano inteiro, é o seu momento de lazer com a família, com amigos, então, essa entrega, ela precisa que a gente fala, são as horas da verdade, elas começam na hora que você decide para onde você vai, e aí são várias horas da verdade que todas precisam conversar entre si, para que a gente feche esse ciclo de forma mais satisfatória possível. Especialmente para você, Dani, turismo de empresarial, né, digamos assim. O negócio. Como é que você turismo de negócio, como é que você acha que está sendo Maceió, Alagoas, como ponto turístico para negócio? Olha, nós somos um destino de lazer, né, isso a gente tem que ter isso, muito claro, em função da própria construção dos atrativos. Mas nós vemos a crescente do turismo de negócios e de eventos muito muito grande aqui, né. Hoje a gente já eu diria que a gente já disputa e a gente já compete com outros destinos que já estão um pouco mais na estrada do que nós, de igual para igual. Recentemente saiu um ranking da ICA, que é o organismo internacional que mede os eventos internacionais que acontecem no país, e pela primeira vez Maceió aparece e se configura entre os destinos preferenciais de eventos internacionais. Estou falando de eventos técnicos e científicos, né, aqui no nosso país. E é bacana, porque esse turista de negócios, de eventos, ele é um potencial turista de lazer. Ele chega antes, ele fica depois, se ele gosta, se ele é bem recebido, ele planeja as suas férias. Então, todo turista, independente do segmento que ele venha, ele é um potencial cliente para o nosso destino. Então, esse olhar atento, esse cuidado com o bem receber, com o que a gente entrega, é constante também. É um público crítico, é um público exigente, e tem uma história muito bacana também. Na hora que a gente traz um evento, que a gente traz um congresso, a gente está trazendo expertise para nossa cidade também. Então você dá condições para que os locais possam se qualificar, possam aprender e possam melhorar. Então, ou seja, a roda que gira, ela é muito grande e ela é muito importante. Perfeito. Então, pessoal, agradeço demais a presença de vocês nesse papo de turismo e gastronomia aqui no estado de Alagoas. E ficamos por aqui. Muito obrigada.